Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cláudia, casei e mochilei, e no vídeo de hoje, eu e o Padula passamos o dia andando em uma das cidades que a gente mais ama aqui no Reino Unido, a cidade de Londres. Nós visitamos 4 dos principais pontos turísticos da cidade e contamos para você várias curiosidades que aprendemos nesses 4 anos morando no Reino Unido e fazendo house pet sitting. E tá começando mais um vídeo aqui do canal e nós estamos na City of London. A gente está no centro de Londres e a gente vai mostrar muita coisa legal para você. Aqui atrás de mim tá a Tower of London e a gente vai contar para vocês várias curiosidades sobre esse lugar e vários outros pontos históricos da cidade. Vamos com a gente! Então a gente tá aqui na Torre de Londres e quando a gente chegou em Londres, quando a gente se mudou aqui para a Inglaterra, a gente achou que a Torre de Londres fosse uma torre, mas na verdade a Torre de Londres ela é um castelo. Essa aqui atrás de mim é a original Torre de Londres e ela foi construída pelos franceses em 1066. Quem mandou construir ela foi o William, o Conquistador, e quando ela foi feita de madeira e conforme foi passando o tempo ela foi se expandindo e a Torre de Londres ela já foi casa real, ela já foi zoológico, ela já foi arsenal, ela já foi casa da moeda, inclusive prisão. E uma curiosidade muito interessante, que nessa prisão só ficavam os nobres, os políticos, pessoas importantes da época. E a rainha Elizabeth I, ela ficou presa aqui antes de ser coroada, porque ela foi acusada de conspiração contra a Queen Mary, que era a rainha vigente na época. Todos os dias acontece a cerimônia de abertura e fechamento da Torre de Londres, e ela é feita pelo Yeoman Warder, junto com alguns guardas reais. Essa aí que vocês estão vendo é a cerimônia de abertura da torre. A cerimônia de fechamento, ela pode ser acompanhada por alguns visitantes. O ingresso para acompanhar a cerimônia de fechamento da Torre de Londres tem que ser comprado com antecedência, e ela acontece diariamente às 21h52min. Essa pessoa com o uniforme azul e vermelho é o Yeoman Warder. Lá no século XV, a função do Yeoman era proteger a torre e os prisioneiros reais. Hoje em dia, a função do Yeoman é fazer a cerimônia de abertura, a cerimônia de fechamento e outras cerimônias na Torre de Londres. E também eles são os guardiões das histórias da Torre de Londres. Então, uma das experiências mais populares para os visitantes da Torre de Londres é o tour guiado por um Yeoman. Para você se tornar um Yeoman, não é tão simples assim. É necessário ter servido o exército britânico pelo menos por 22 anos, com um histórico exemplar, ser um sargento-mor ou superior e ter recebido a medalha de boa conduta. Outro fato curioso do Yeoman é que eles moram dentro dos terrenos da torre com as suas famílias. Se você se interessa muito pela história real e pela realeza, você pode visitar dentro da torre. E além do tour que você vai ter de todo o espaço interior, você também vai visitar um espaço onde tem a exposição das joias da coroa, as famosas Crown Jewels. E essas são as joias que a família real realmente utiliza durante as cerimônias principais. E a gente tem informações de que essas joias saem daí durante as cerimônias, são utilizadas. Quando acabam as cerimônias, elas retornam para o espaço de exposição. Gente, e essa aqui toda é a fila para você entrar na Tower of London. A fila é gigantesca, mas parece que ela anda bem rápido. Caramba, a fila quase que não tem fim, olha.
Existem muitas lendas e curiosidades que envolvem a Torre de Londres. A gente aqui separou 3 das que a gente acha mais interessante. A primeira é que o maior diamante do mundo, ele tá aí dentro, onde fica guardada as joias da coroa. Inclusive, as joias da coroa elas são tão valiosas, mas tão valiosas, que não é nem possível colocar seguros caso elas sejam roubadas. Um outro fato curioso sobre a Torre de Londres é que acredita-se que a torre é um prédio mal assombrado. Muitos dos trabalhadores que frequentam a torre já relataram ter visto fantasmas e almas penadas dentro da torre. Uma história super intrigante sobre a torre é a história dos príncipes da torre, que eram 2 adolescentes que na época eram os duques de York e foram mandados para a torre por questões de segurança. E suspeita-se que Ricardo III mandou assassinar os meninos e logo em seguida assumiu o trono. A terceira curiosidade sobre a Torre de Londres é a lenda dos corvos. Acredita, se os corvos deixarem a Torre de Londres, a monarquia britânica e o reino estão correndo perigo. E por isso existe o Raven Master, que é o guardião dos corvos. A função dele é deixar os corvos saudáveis e felizes na torre. E para que os corvos não voem para longe, as asas deles são cortadas. E do lado aqui da Tower of London tem a Tower Bridge. O início da construção da Tower Bridge foi em 1884 e a finalização dela foi em 1894, ou seja, demorou 8 anos para a Tower Bridge ficar pronta. A Tower Bridge é uma ponte muito importante. Além de ser importante para a passagem de carros e pedestres, ela também é importante para o tráfego de grandes embarcações aqui no Rio Tamisa. Até hoje a Tower Bridge ela abre para que essas embarcações elas possam passar. E para você que tem uma grande embarcação e quer passar por aqui, é só você solicitar com 24 horas de antecedência e é de graça. E aqui é exatamente o meio da ponte, é onde ela abre para os navios passarem. Logo que foi inaugurada, a Tower Bridge servia como uma ponte normal, ou seja, os pedestres podiam ter acesso a essa parte aqui de baixo, onde passavam carros e pedestres, e também acesso àquela passarela que está lá em cima. Alguns anos depois, o acesso aos pedestres na passarela de cima foi fechado. Existem vários boatos do porquê foi fechado, inclusive tem um boato de que havia atividade de prostituição na parte de cima da ponte. A gente não sabe se isso é verdade. O que a gente sabe é que em 1982 esse acesso foi reaberto com a inauguração da exposição da ponte. E nessa exposição você pode visitar não só a passarela lá em cima, como também a parte interior da torre, onde tem os maquinários que operam esse processo de abertura e fechamento da ponte. O acesso à exibição é pago. O preço para entrar na Tower Bridge como turista em 2024 é de 12 libras e 30 pences por pessoa. Bom, se você está passando o dia aqui como a gente está fazendo, visitando a Torre de Londres, a Tower Bridge, tome muito cuidado com lugares como esse daqui. Olha o cafezinho da Torre de Londres, uma gracinha, não é? Olha, super bem decorado. Só que não caia nessa, cara. Eles são ladrões. Custa 8,20 libras para você comer um cachorro-quente. E não se deixe enganar se você pensa que um cachorro-quente igual você está acostumado no Brasil, aquele podrão cheio de coisa dentro. Não, é um pão com salsicha. Não faz isso. Vem com a gente que vocês vão ver como é que a gente faz. A gente parou aqui para lanchar. Nossa primeira refeição na rua, a gente na verdade trouxe vários lanchinhos, então a gente vai comer isso aqui agora. Olha o nosso visual do nosso almoço de hoje.
Vamos mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores aqui, como é que é pra gente vir aqui e fazer a produção desse vídeo. Como a gente viaja inteligente, a gente traz a nossa própria comida. Então a gente trouxe batatinha, trouxe frutas e trouxemos vários desses biscoitinhos aqui, que são os nossos biscoitinhos favoritos, que eu vou começar comendo ele, inclusive. Tem maçã também. Você sabia que Londres já pegou fogo por 4 dias consecutivos? Esse evento ficou conhecido como o Grande Incêndio de Londres. Esse monumento aqui atrás de mim é o monumento em memória ao Grande Incêndio de Londres. O incêndio ele se iniciou 2 de setembro de 1666. O fogo ele se iniciou aqui nessa rua, Pudding Lane, em uma padaria. Especula-se que foi quando o padeiro foi dormir, ele não apagou as brasas do forno a lenha direito. E aí, por conta de algum vento, de alguma coisa, esse fogo começou na padaria e se espalhou por Londres. Acontece que em 1666, Londres era totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje. Lá naquela época, as casas eram feitas de madeira e a cidade era muito mal planejada. Então, com a cidade mal planejada, as casas feitas de madeira, tempo seco e vento forte, foi perfeito para o fogo se espalhar de uma maneira devastadora. A estratégia da época para conter o incêndio era demolir as casas em volta onde estava tendo o incêndio, porque dessa forma fazia uma barreira de contenção do fogo. Mas na época, o prefeito ele demorou para tomar essa atitude e o fogo se alastrou e as consequências foram devastadoras. Foram mais de 13 mil casas destruídas, 87 igrejas, 44 dos 109 prédios da Guildhall foram destruídos. Das 87 igrejas destruídas, uma delas é a famosa St. Paul Cathedral, a Catedral de São Paulo. Depois desse terrível incêndio, muitas mudanças foram feitas aqui em Londres. Uma delas que a primeira brigada de bombeiros foi fundada e a outra delas a forma com que os prédios de Londres foram sendo reconstruídos. Além disso, também os protocolos de segurança para evitar que outro incidente como esse acontecesse. O fato do incêndio ter acontecido no ano de 1666 foi um prato cheio para os mais supersticiosos. Acredita-se que esse era o ano da besta e que Londres estava sendo punida por tudo que havia feito pelo mundo. Essa que vocês estão vendo aqui atrás é a Catedral de São Paulo, a famosa St. Paul Cathedral, a mesma que foi destruída no incêndio de 1666. A construção que vocês estão vendo agora, ela foi refeita após o incêndio pelo famoso arquiteto Christopher Wren. Ele foi responsável não só pela construção da catedral, como também de grande parte da cidade de Londres.
A Catedral de São Paulo é uma das construções mais emblemáticas de Londres e é famosa por sua magnífica cúpula. A catedral é um exemplo notável da arquitetura barroca inglesa. A obra levou cerca de 35 anos para ser concluída. A cúpula da Catedral de São Paulo é uma das maiores do mundo, com altura de cerca de 111 metros. Os visitantes podem subir até a Galeria dos Suspiros para ter uma vista panorâmica da cidade de Londres. A catedral tem sido um local de muitos eventos importantes ao longo da história britânica, incluindo funerais e casamentos reais. O casamento do Príncipe Charles com a Princesa Diana Spencer ocorreu lá em 1981. Além de ser um local de culto, a Catedral de São Paulo também abriga um museu que conta a história da catedral e oferece exposições temporárias. A catedral também foi destaque em vários filmes e séries de televisão, como Mary Poppins Return, Harry Potter e o Enigma do Príncipe e Sherlock Holmes. A Catedral de São Paulo é localizada na cidade de Londres. E é legal a gente não confundir com a Grande Londres. E qual é a diferença? A Grande Londres é como se fosse um estado e a cidade de Londres é como se fosse o município desse estado. Sabe como é no Rio de Janeiro? Então, o Rio de Janeiro é o estado e a cidade do Rio é uma cidade. E funciona da mesma forma aqui. E a cidade de Londres ela é conhecida como o coração da Grande Londres porque aqui é localizado o centro financeiro. Para fazer mais sentido, eu vou mostrar aqui nesse mapa para vocês. Então, ó, toda essa parte colorida aqui é a cidade de Londres. Só isso aqui que é a cidade de Londres. Todo o resto são outros pequenos municípios que fazem parte da Grande Londres. A Grande Londres é dividida em 6 zonas. A cidade de Londres ela fica localizada na zona 1. Bom, galera, a gente vai encerrar o vídeo de hoje por aqui. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.